Prazer aí estar recebendo todo mundo aqui nessa sala. Nós estamos falando aqui do Portugal Connection, né? O Portugal Connection é o nosso canal ligado diretamente ao nosso estúdio, Studios Connection. Portugal Connection vai tratar agora e vai iniciar hoje. E a sua primeira temporada se chama O Empreendedor. Primeiro episódio, nós vamos receber aqui o Eric Vils, que você vai daqui a pouquinho conhecer mais profundamente quem é o Eric Vils. O Marcos Martins, que vocês também vão conhecer. E o objetivo do Portugal Connection com o empreendedor é trazer histórias de sucesso, é trazer dicas, oportunidades e quais são os riscos que o empreendedor pode ter também. Além da gente também fazer um grande canal aqui de network entre todo mundo. O Marcos é uma autoridade no assunto, estudioso, consultor e com uma vida inteira dedicada a este tema. O Eric é um empreendedor convidado, proprietário da Soluto. É uma que traz plataformas de trabalho empresarial à distância, conectividade, e-learning e várias outras áreas. Conta com vários clientes e tem tido grandes sucessos e ele vai contar muita coisa interessante para a gente. Ok, eu peço então para o primeiro episódio para o Marcos falar um pouquinho dele. Jorge Delomo. Bom, obrigado, Jorge, pelo convite. Estar aqui com você. Prazer. Nesse programa aqui em Portugal. Estamos em Cascais, pessoal. Muito bom. Mas quem é o Marcos? O Marcos é um empresário, engenheiro, mestre em finanças, professor de pós-graduação, IBMEC, consultor do Sebrae lá no Brasil, enfim, e que vive em empreendedorismo e inovação 24 horas. Então, quando o Jorge me convidou para fazer, junto aqui com ele, esse programa sobre o empreendedor, a resposta foi fácil, né? Eu aceito. Sim. E houve aí esse casamento que a gente se inicia levou agora. Meio segundo, né? Meio segundo de meio resposta. segundo, tá? E aí, para a gente começar esse programa, né, chamamos aqui um empreendedor que eu conheço já há quase 20 anos. Provavelmente. Passa rápido, hein, Eric? E que é o Eric, lá do Rio de Janeiro, um empresário, também um empresário de uma trajetória fantástica, e que a gente vai ter o prazer de conhecer um pouco a história dele e como é que foi essa história também vindo aqui para Portugal, tá? Então, Jorge, vamos lá. Mete bronca aí. Então, o primeiro episódio, vocês vão contar então comigo e com o Marcos, e nós vamos estar aqui nos próximos episódios também, ok? Com outros convidados. Bom, Eric, eu queria que você fizesse para você mesmo, né, fazer uma pequena apresentação sua, né, e saber qual é a tua história como empreendedor. Quando começou isso? Isso veio de berço? Isso chegou depois de você fazer a faculdade? Aonde que apareceu essa ideia de empreender? Então, eu comecei muito cedo. Então, com 15 anos eu já comecei a trabalhar, mas com 16 eu percebi que eu queria empreender e ia ser provavelmente a trajetória, né? De tomar um pouco mais de risco, de tentar trilhar o próprio caminho. O meu primeiro trabalho foi na própria curso técnico, né, do Cefet, lá no Rio de Janeiro. Eu fazia eletrotécnica logo nos primeiros anos, comecei a fazer trabalhos até mais sociais, de ensinar outras crianças a consertar algum tipo de eletrodoméstico e tudo. Depois disso, comecei a trabalhar com montagem de computadores, de periféricos e criando soluções de tecnologia, ainda de forma muito simples. Mas eu vi que o meu futuro estava mais ligado ao software. Então, a partir dos 16 para 17 anos, eu já estava fazendo software para os outros. Não ganhava dinheiro nenhum. Basicamente, só fazia para aprender, né? Tinha aqueles clientes que me tomavam um ano e mal pagavam o salário de um mês, né? Ou a renda necessária para viver um mês, mesmo sendo um jovem ainda. Mas foi essa experiência que começou a me ajudar a transformar isso realmente num negócio que desse certo e eu vivesse disso depois, né? E sempre nessa linha de aprender constantemente. Um dos caminhos foi começar a tentar transmitir esse conhecimento, escrevendo também para uma revista técnica, artigos de forma periódica, era uma revista mensal, bem conhecida na época,
E isso me ajudou, ao tentar ensinar os outros, a melhorar ainda mais a minha rede de relacionamento. E foi através dessas coisas que começaram a surgir os primeiros trabalhos que me trouxeram remuneração. Né? Quem lia aqueles artigos confiava na minha capacidade técnica e começou a me contratar para fazer projetos de software e resolver problemas pontuais das empresas. Né? Como eu era muito jovem, né, terminei meu curso técnico, na sequência emendei com uma engenharia de telecomunicações, que é uma engenharia elétrica, que depois você termina ela mais na área de telecomunicações, mas sempre em paralelo, já trabalhando com software. A engenharia foi um complemento, mas não foi algo decisor da minha carreira. Né? Eu já comecei a engenharia já vivendo de software. Hoje eu estou com 47 anos, tenho, né, dois filhos, né, uma filha e um filho. Me mudei para Portugal tem 1 ano e meio. Vou contar um pouco disso aí durante a conversa. Os negócios continuam no Brasil, a gente atende o Brasil inteiro. Tem uma ou outra operação fora, mas nada muito significante ainda. E eu gerencio o negócio remotamente. Nesse 1 ano e meio e até antes. Mas né? Já gerenciava remotamente. Quando você passou dessa parte, vamos dizer assim, técnica, né, para pensar como empreendedor, a ponto de chegar e lançar um negócio e procurar o cliente, como é que você observou, né, essa chance, esse momento? Você avaliou os riscos? O que você fez? Olha, nessa época, não era muito estruturado, né? Era muito jovem. Era ali a necessidade de sair de um sonho que estava sendo realizado como profissão que eu queria fazer, mas que não me dava dinheiro. Aí a minha busca era, eu preciso melhorar a qualidade do cliente, ou seja, aquele cliente que está disposto a pagar melhor por isso. Porque eu já conseguia clientes que precisavam resolver os seus problemas através de software que eu fizesse, e depois eu até comecei já com mais gente me ajudando, mas a conta precisava fechar. Então, eu comecei a trocar clientes que não me davam um lucro por clientes que me davam lucro. E comecei a pegar clientes melhores. Mas é o início de toda a construção. Tanto de uma empresa, você precisa conquistar a sua clientela, como um profissional precisa conquistar a sua bagagem, né, para ser cada vez procurado por quem pode valorizar mais o seu tempo. E isso foi muito natural, né? Sair de clientes pequenos para clientes maiores. Até que no ano 98, eu ainda jovem, né? Estava ali com 21 anos. Um grande cliente fez uma diferença. Ele me pediu exclusividade. Venha trabalhar dentro da minha estrutura. Era uma multinacional, onde eu aprendi bastante trabalhando lá dentro. Né? Caramba, isso que você me falou é incrível, né? Isso lembra muito, porque eu acho que todo empreendedor acho que tem isso, né? O que a gente chama assim, o cliente, que é o pezinho de coelho. Dá um empurrão, né? Dá aquele empurrão, assim. Também aconteceu isso comigo, cara. Eu tava assim, não, eu vou, não sei o que lá, tal. De repente, pum, apareceu o pezinho de coelho. Que hoje é o coelho inteiro, né? Mas foi muito legal, assim. Isso foi curioso, porque ele se tornou um cliente realmente relevante e eu pude me dedicar. Ele começou a pedir mais coisas, eu comecei a botar mais profissionais da minha equipe. E era uma tecnologia mais nova. Eu chamo até que nessa época, no 98 até o ano de 2000, a gente era meio mosca branca. Era uma coisa muito rara. Você tem um profissional que realmente entendia de fazer software para a web. A web estava no começo. Era ainda muita coisa estática, ou seja, você não tinha essa web 2.0, nem 3.0, você tinha aquele conceito só de páginas web, mas não de sistemas realmente profissionais para uma multinacional, sistemas globais, até internacionais, multilíngua, multiformato de data, moeda, fuso horário, funcionando como web. Era mais comum você ter soluções, né, cliente-servidor, outras tecnologias mais maduras, ou até mesmo o final dos mainframes. E a gente numa tecnologia totalmente nova, disruptiva, do ponto de vista de construção de software. Tanto que, em 2000, eu falei, eu vou mudar o nome da empresa, eu vou fundar uma empresa nova com o nome de Web Software, que é uma empresa fazendo software para o modelo web. Uhum. E foi esse tipo de software, software para web, com o advento da internet, que proporcionou a criação de um modelo de negócio que hoje existe de forma muito consolidada, 23 anos depois, que chama SaaS, que é Software as a Service, ou seja, é um software como serviço, que é um Gmail, por exemplo. Você faz um login, mas não sabe, não tem a menor ideia. Você faz login, senha ali, bota teu e-mail, tua senha, entra pelo browser em alguma coisa e está tudo ali. E você não tem que instalar esse software em lugar nenhum. Isso está hospedado dentro da estrutura de alguém. Você sentiu isso no mercado? Você entrou na hora certa, você acha? Você observou? Nessa hora, eu acho que eu entrei... o lado bom de ter começado antes, ao mesmo tempo, era o lado árduo. Eu tinha que convencer o cliente de que isso era melhor.
de que ele não precisava comprar infraestrutura, servidores, ter profissionais para fazerem backup, para trocarem versão, para manter aquilo funcionando, sustentar aquela estrutura toda, e que eu podia oferecer isso para eles por uma mensalidade. E ninguém ou não confiava, ou não sabia o que era, ou ficava com receio de deixar a sua informação fora de dentro da estrutura, fora daquele escritório. Né? Que era o tradicional, era isso. Você tinha um escritório, reservava um cantinho, colocava aquele monte de equipamento, custavam lá R$500 mil na época, caríssimo, estruturas enormes, para ter o teu sistema dentro de casa. Mas a pressão de ter pessoas de outros lugares acessando aquilo faz com que aquele seu escritório precise ter links de conexão de qualidade, geradores que mantenham energia elétrica se faltar energia naquele prédio. E começa a ter estrutura que você vê, olha, pensando bem, eu acho que vale a tal da ideia maluca lá do Eric de colocar isso fora. Então, a gente tinha que convencer. Hoje, as pessoas procuram uma solução já assim. Ninguém quer ter que comprar equipamento, ele quer aumentar e diminuir a mensalidade conforme a demanda, o crescimento Eric, ou o encolhimento. Deixa eu voltar um pouquinho, porque você, na sua trajetória, tem um aspecto assim, muito interessante e que, a meu ver, é raro, ou era raro, que era você ter essa veia empreendedora, fazendo um curso técnico, depois engenharia, já sabendo, assim, tua trajetória estava muito clara que seria empreendendo, correto? E o pessoal em volta, a família, os amigos, como é que eles enxergavam esse movimento do Eric? Os amigos achavam assim, não tinha muita noção do que eu fazia, mas uns já estavam bem empregados. Porque a maioria era formado para ser. Curso técnico, você já sai muito bem empregado, do curso técnico, na engenharia mais ainda. E eu ainda naquela fase de patinar financeiramente, mas com muito mais liberdade, muito mais o brilho no olho. A família sempre apoiou. Porque meu pai, apesar de ser um funcionário público de carreira, ele sempre incentivou a ter o próprio negócio. Eu acho que aquilo, né, ele até teve e abriu uma empresa em paralelo, mantinha aquilo ali, mas nunca foi fonte de renda. Era um negócio que caminhava com um gerente, aí com o meu irmão mais velho assumindo aos 13 anos o negócio e percebendo que o gerente roubava a gente, e aí tira o gerente, e a gente... Conheço essa história. A gente também começou a tocar esse negócio, naquela época da montagem de computadores. Isso aí era um negócio que já existia, mas que não era aquilo que era o meu sonho. Mas foi onde eu comecei a ter experiências profissionais de empreender, de ter responsabilidade, de precisar fechar um mês com algum resultado, de pagar contas, né? Nessa época, porque eu era menor de idade. Pois é uma responsabilidade muito grande você ter toda uma equipe, né, e uma responsabilidade por infraestrutura, aluguel, contas, impostos, tudo mais, muito jovem. Essa parte veio em 2002, 2003. Certo. De começar a oferecer software como serviço, ou seja, que é uma responsabilidade muito maior do que ter um negócio. Sim. Então, ter um negócio é uma coisa... Você tem um comprometimento com o teu cliente, né? De qualidade. Exato. Né? Porque quando você para a tua operação, né, que é um negócio de software como serviço, você para a operação do teu cliente. Dos teus clientes. E aí a operação, você sai de estar preocupado com o teu escritório, tuas contas, funcionários e aluguel e condomínio, e passa a estar preocupado com equipamentos que tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Juridicamente, você está num risco muito maior também? Também. Com certeza. Então, várias vezes, Natal, eu estava dentro de data center. No Natal, na véspera de Réveillon, ou no dia 1, resolvendo o problema. Por quê? A estrutura, nessa época, ficava em data centers, que são esses locais onde ficam esses grandes computadores. A gente alugava um espaço dentro de um data center. E exatamente a parte mais quente do Rio de Janeiro é dezembro, janeiro. Sim. E era quando dava muito problema. Dava problema até da subestação, das concessionárias elétricas que atendiam o data center. Sim. E, consequentemente, dava algumas coisas, picos de energia. E isso influenciava em equipamentos nossos, de chegar a queimar, danificar equipamentos, e eles entrarem no modo de redundância. A gente tem que ir lá repor, porque quem tem um não tem nenhum. Né? Então, a gente tinha 2, 3 para suportar uma estrutura. Para que, quando um falha, a outra parte assume. Mas várias vezes foi isso. Foi Natal e Réveillon tendo que manter aquela responsabilidade. E da Web Software, né? Web Software, como é que você chegou no mercado que você hoje atua e virou uma referência? Pode falar, inclusive, o nome da empresa e tudo mais. Então, hoje a empresa se chama Soluto, é uma empresa de software de gestão especializada no mercado de franquias. E o que é a Web Software? A Web Software nasceu no ano 2000, a gente fazia projetos web
para várias empresas, né? Petrobras, CSN, Firjan, SESI, Senai. Ganhou prêmio no Sebrae, Ganhamos prêmio do Sebrae, de empreendedorismo, de casos de sucesso no livro do Sebrae, prêmios top empresarial, né? O prêmio recebido pelo próprio Jorge Gerdau e em Brasília. Ou seja, foi uma área bem legal, prêmio de qualidade. Eu fui também examinador líder do prêmio de qualidade no Rio de Janeiro, a convite. Mas eu percebi que também projeto, apesar de ser um sonho eu fazer software, projeto é aquilo que você está fazendo um pouco para o outro, né? E você não tem a recorrência, toda hora você tem altos e baixos. Você tem projeto, está louco, precisando de equipe, você não tem mais projeto, você está com a equipe ociosa. Então, eu aproveitava momentos entre 2000 e 2003, momentos de ociosidade de equipe para tentar construir um produto. E foi o que aconteceu. Então, em 2003, a gente replanejou a empresa para lançar 7 produtos. Loucos, né? Não façam isso, tá? Não façam um. Nunca pensem em fazer 7. Foi a primeira loucura, né? 7 de uma vez. Aí a gente pensou, vamos fazer 7. Isso é um conselho seu que você está dando aqui agora? Não tentem fazer 7 produtos de uma vez. Sei. Faça o primeiro, você já viu o que é fazer um produto, né? Uhum. Para depois ser vendido. É muito melhor você ter um produto que vende para muita gente do que ter 7 produtos que venderam pouco. Vende pouco. Então, a gente começou dos 7, colocamos 3 produtos no ar. Também foi um erro. Foi que eu percebi 7 de jeito nenhum, engaveta os outros 4. E aí, esses 3 produtos foram ao ar a partir de 2003. Um deu muito certo, os outros 2 estavam patinando em fit de mercado, em dificuldade de encontrar o cliente ideal, que era exatamente a parte de ERP, né? Que é software de gestão, que é a parte mais complexa, né? Quanto a pagar, quanto a receber, toda a parte financeira, estoque, aquela coisa toda. E o que aconteceu, a gente percebeu, vamos focar em algum mercado? Qual é o mercado não atendido e que é mais organizado e que está mal atendido? E nessa pesquisa, a gente chegou no mercado de franquias. Olha. E percebeu que era um mercado organizado, tinha como falar com essas pessoas. Tem uma legislação, feira, inclusive, tem né? lei, a partir de 94, tinha lei específica. Tinha uma associação, tinha os associados, tinha a feira, dava para a gente começar a conversar com os consultores. Um segundo. Olha, eu vou falar aqui para você. Você já está recebendo aqui uma dica que eu achei fantástica, tá? Se você está pensando assim, cara, esse sou eu, sabe? Eu tô com 20 ideias aqui na cabeça, vou botar as 20 para funcionar. Tá aqui a primeira dica. Senta teu esforço numa, vende ela bem vendida. Isso aí acho que para mim ficou muito claro aqui, não é? Exato. Então, vamos pegar essas dicas que eu acho que são dicas muito importantes. E a segunda, tem uma segunda dica aí que também foi agora, né? Isso. Assim, olha para o mercado com um olhar assim de investigador. O que o mercado precisa? Qual é a necessidade? Né? Ele foi lá, pesquisou e viu que franquias tinham uma estrutura, mas tinha necessidades que poderiam ser melhores atendidas. E então, aí? olhar para fora, não para dentro, né? Legal. Exato. E aí, nessa época, eu falei, vamos validar isso? Vamos ver se o mercado é o que a gente está desconfiando? Então, eu fui a São Paulo, visitei os principais consultores de franquia, perguntei, a maioria deles falou, você é louco, esse mercado de fora é uma coisa, de dentro é outra, mas realmente está mal atendido, mas é difícil. Né? Ouvi isso quase que de forma uníssona, é difícil, você vai roer um osso danado, mas está mal atendido realmente o mercado. Tenta aí. E por sua conta e risco. E eu fui, por conta e risco, fiz essas parcerias, comecei a conhecer as pessoas, comecei a frequentar os eventos do setor. E outra coisa curiosa, muita gente de tecnologia frequenta muito evento de tecnologia. E não de mercado. Cara, a coisa que eu menos vou é evento de tecnologia, porque o que sai hoje nos eventos de tecnologia, eu já cansei de ouvir ou de ler. Já estou usando. Já estou usando. Os próprios fornecedores me abordam com aquilo antes daquilo estar na feira de tecnologia. Você tem que estar no mercado, lá onde o teu cliente está. Uhum. Vendo a dor dele em vender o negócio dele, ou então em otimizar a performance do negócio dele. E aí, então, eu comecei a frequentar as palestras, os seminários, tudo onde os franqueadores vão. Seminário jurídico, eu ia lá para aprender o que eles estão com dor jurídica. Ou de operacional, de logística, vários temas, né, de expansão de negócio, consultoria de campo, várias coisas são termos daquele meu mercado. Então, aprendi muito aquele meu mercado, adaptando e melhorando cada vez mais o produto para atender aquele perfil de cliente. Isso começou a dar certo ao ponto de eu chegar em 2003,
2013 e, oficialmente, 10 anos depois de esses 3 produtos ali patinando, eu olhei e falei, cara, mais de 80% do dinheiro já está vindo de franchising, de franquia, software para franquias. Eu parei de dizer que tem os outros 2 produtos, parei de dizer que eu era o Eric da Web Software, que era a empresa, e todo mundo já me conhecia como, é o Eric da Soluto. Mas Soluto era o produto. É como se fosse assim, o Eric do Nescau, gente, eu sou Nestlé. Não. Eu parei de querer dizer para os outros que o produto Soluto era um produto. Então tá bom, vamos oficializar. A empresa, o meu e-mail, tudo virou Soluto. Para facilitar também, ser menos um degrau de comunicação com o cliente final. Perfeito. E antes era um cartão de visita que era... Tinha o logotipo dos produtos, era o WebSoft, era aquela coisa confusa. Então, o outro foco é isso. Se você vai atuar em um mercado especializado, faça com que eles te entendam rapidamente. Evita a dificuldade de comunicação em o que você é. Né? Envelopa realmente o que você é. Se você tem 3 produtos, tenha 3 cartões de visita. Em uma situação, você entrega um, na outra, você entrega outro. Né? Se quiser ter os 3. Né? Mas reduz esses ruídos de comunicação. Então, a gente, em 2013, 10 anos depois de atuar como produto, decidiu ficar só com esse produto. 10 anos após. Dos 7, a gente fez 3 e ficou com um só 10 anos depois. Como foco. E cada vez mais estruturado como produto, que muda tudo. Numa empresa de projeto, eu era o cara que analisava o problema, dava preço, fazia proposta e ajudava a entregar e coordenar a equipe de entrega daquele projeto. Em produto, você passa a ter áreas mais estruturadas. Tem uma área de vendas, uma área de suporte, uma área de implantação, uma área de operações, área de desenvolvimento, área financeira, billing, né, toda a parte de cobrança de cliente. Então, é uma estrutura de empresa mais organizadinha, como empresa e áreas. Né? O projeto é um pouco mais complexo. E você consegue tirar férias. Assim, consegue ter os processos mais organizados e ter um pouco mais de vida do que lidar apenas com o projeto. Muita coisa. Nesse teu caminho, né, mostrou bem aí, né, que você realmente foi um empreendedor e isso estava no seu sangue. Você não deve ter assistido nenhuma palestra sobre empreendedor, coisa para você começar a agir, começar a tomar esses caminhos. Essas coisas foram o que você falou, foram naturais, foram acontecendo e você foi agindo nesse caminho que vamos chamar assim, um caminho certo. Né? E foi adotando medidas certas. Né? Você pensava em sair do Brasil? Ou a tua cabeça era o seguinte, olha, meu mercado aqui é Brasil, não penso sair daqui. Ou quando começou a surgir dentro de você essa vontade assim, olha, eu vou sair daqui. E eu vou sair daqui o quê? É uma coisa pessoal? Ou porque estou estruturado para continuar meu negócio aqui? Ou penso e tenho uma mosquinha ali, sabe, me coçando e tal, que eu penso assim, olha, eu posso levar para onde eu vou e começar a empreender de novo, ou posso ajudar alguém. Teve alguma coisa desse tipo contigo? Olha, tem muitas coisas na sua pergunta. Vou tentar... Vai até me ajudar a explicar várias coisas delas. Né? Nessa época, não tinha tanta palestra ou podcast, não tinha nada disso, né? Nem YouTube. Então, não tinha esse lance do empreendedor como uma profissão, ou como uma formatada. Uma formatada. Um caminho, um estilo de vida. É um caminho de vida. Você pode ser isso, médico, advogado ou empreendedor. Não tinha muito isso. Você tinha, né, o normal, o pai de um amigo, ele é comerciante, outro você sabia, viviam de um jeito um pouco diferente do emprego tradicional. Eu acho que a principal coisa em termos de aprendizado, ou seja, palestras da vida foram 2 situações interessantes. Logo, bem no comecinho, a gente foi roubado, a gente foi vítima na empresa de um estelionato, de uma coisa, ou seja, aquilo me gerou um prejuízo na época, eu lembro, até hoje, $7.400, isso há quase 30 anos atrás. Não, 30 anos atrás, $7.400 era muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? E foi um golpe, e eu vejo a cabeça do meu pai, que, aliás, eu sou muito grato pelo meu pai, pelos ensinamentos, né? Eu, com uma vergonha enorme, menor de idade, tinha acabado de levar caí num golpe, e que gerou esse prejuízo todo, e ele falou, Eric, fica tranquilo, o aprendizado disso que você acabou de passar, você ia pagar um MBA, na época já tinha um conselho de MBA sendo vendido, né? Você ia pagar um MBA e você não ia ter este aprendizado cunhado forte, lá na tua personalizada. Tão forte. Você não vai esquecer. Entenda isso como um MBA. Então já me deu aquele alívio de, ok, o erro tem que me ensinar alguma coisa e o erro não tem que ser visto como uma vergonha. O erro tem que ser visto como uma possibilidade de aprendizado. Isso. E aí, depois que eu já estava indo bem como projeto e já até como produto, eu fui convidado pela lei da Nagli para ir no Sem Censura.
e tal. E tinha o Lenine, aquele cantor, do lado também na bancada. Né? E ele falou um negócio que foi fantástico. Ele falou assim, o erro é uma janela para o acerto. Ou seja, reforçando já aquela minha crença de que errar é um caminho para você aprender alguma coisa e evoluir. Dica número 2. Não, desculpa. Dica número 3, não é verdade? Eu sei lá, já tiveram tantas dicas, mas vamos chamar de 3, né? Poxa, olha só, o erro não é para você se culpar por causa do erro. Né? Uma janela, né? O erro é uma janela para o sucesso, né? Eu também eu conheço pouquíssimas pessoas que falam assim, é isso daqui, pum, foi lá e colocou a seta no 100 direto. Nossa, numa trajetória de acertos, com certeza tem muito mais erro, pequenos erros no dia a dia. É claro que os grandes erros podem mudar a sua vida, Sim. dificultar muito. Sim. Mas a vida é isso. Mas não pode deixar de fazer com medo de errar. Não, faz errar parte do aprendizado. Parte do Você quer falar o quê? processo. Você quer dizer, como você encarar o risco. Exato. Porque o medo pode congelar algumas pessoas Exato. e evitar que elas façam, que elas deem o primeiro passo no sentido de empreender ou de fazer alguma coisa. Claro, empreender não é para qualquer um, mas se você sente isso muito forte, que olha, para mim, isso tem a ver com o meu perfil, eu acho que é para mim, aí para de ouvir aquelas pessoas que vão dizer que não é para você, vai em frente. Né? E não fique com medo de errar, porque vai errar, vai ter problema de todo tipo. Aliás, continua errando, na pandemia a gente errou de novo, um monte de coisa. Foi mais um aprendizado. Então, isso 20 anos depois, erramos. E erro grande, aí já foi erro de milhão, né? Não foi errinho de $7 mil. Né? Mas também foram aprendizados. E às vezes as coisas pivotam, né? Aquele erro, você vê aquele como erro aqui, e alguns anos depois, foi graças a isso que você faz uma pivotagem, você consegue reverter aquilo numa outra coisa que você vai se capitalizar depois ou vai te ajudar. Não só o aprendizado, mas pode ser que aquilo vire alguma coisa no futuro. O link com o exterior. Exato. Aí o link com o exterior, assim, foi muito mais uma decisão pessoal, tá? De família, com filho, de quem morava no Rio de Janeiro. E o Rio, infelizmente, é realmente um ícone do Brasil em vários aspectos, positivos e negativos. Positivos em empreendedorismo, mas muito mais ligado ao empreendedorismo informal, ao empreendedorismo ali, né, da escola de samba, da criatividade, dessa outra indústria. Mas tem os seus problemas em relação à segurança mais acentuados, né, e os seus modelos, né, de tentar dar um jeito para fazer as coisas que influenciam a sociedade. Isso estava me incomodando já. E com filho, com criança, eu queria proporcionar uma alternativa. E tinha como opção. E fiquei pensando muito em sair do Brasil ou para os Estados Unidos ou aqui para a Europa. Você tem ideia de quantos brasileiros, em percentual, têm essa cabeça e estão sofrendo e estão pensando nisso que você pensou naquela época, cara? Não tenho esse número, não sei. Muita gente. Olha, eu vou te falar, se eu for tomar por estimativa, de 50 pessoas que eu falo, 49 dizem que tem esse pensamento. Pode ver como é que é massificado isso daí, né? Infelizmente, o nosso país está sofrendo demais, né? E é o que você falou, às vezes é uma decisão pessoal. Mas essa decisão pessoal, você sempre está associado com risco, né? Está associado com medo do lá fora, né? Porque muita gente vem e volta, né? Vem, não aguenta e vai embora, né? Para minimizar isso, né, você tem que planejar. É igual numa empresa. Uma mudança pessoal. Não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite, foram 2 anos. Isso, a ideia de sair foi antes da pandemia. Veio a pandemia, atrasou tudo. E aí, durante a pandemia, além de atrasar, porque era uma questão lá de imóvel, que tinha que vender as coisas para ir embora do país. Então, vender, e aí eu vendi, a pessoa deu o sinal, mas entrou a pandemia, ele não concretizou o sinal da compra do meu imóvel, do imóvel que eu vendi para ele, e eu fiquei naquela, não vai vender. E aí depois concretizou meses depois, e aí depois a gente engravidou, e teve o segundo filho durante a pandemia, agora não dá para mudar, com um recém-nascido, e acabou que a gente veio depois que meu filho estava já com 1 ano e 7 meses. Aí a gente se mudou, que também é muita loucura, né? Assim, mudar de país com uma criança pequena, mais o outro filho. Loucura sem planejar, né? Enfim, tem o risco. Mesmo com planejamento, tem o assim, risco, não é loucura, mas é muito árduo. Né? A vida assim, você ser imigrante, pequena, né? todo mundo aqui que já passou por isso sabe, não é fácil. Você tem muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, para se adaptar. Vai ter que se adaptar muito. E a família também, as crianças também.
E o planejamento reduz esse tipo de coisa. E foi realmente um planejamento, e eu sou bem detalhista em planejamento, e mesmo com isso tudo, sempre tem um imprevisto ou outro. Foram até realmente muito poucos imprevistos, mas além de planejamento, é uma energia grande. Tanto uma energia financeira, quanto uma energia emocional. Uma energia que você coloca para fazer essa mudança, as coisas acontecerem, né, da forma mais confortável possível para a família, né? Exato. E o mais rápido possível, porque tudo, né, você chega a estar num Airbnb, você tem que arrumar um imóvel, então você tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo tem que evitar uma decisão que vai te comprometer no longo prazo, né? Vai criar um problema no longo prazo, né? Um imóvel mal escolhido, por exemplo, uma região que não seja perfeita. E você já está aqui há quanto tempo, então? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio de Portugal. Mas, ô Jorge, o Eric tem uma parte da história dele que ele ainda não falou, que eu vou... Vamos botar antes do último tema, colocar ela, que eu acho muito interessante, muito legal. O Eric, para quem não sabe, é um campeão de asa delta, principalmente em longa distância. Estou errado ou não? Não, assim... Não, eu não gosto de falar ele é modesto. Eu sou amador no esporte, mas mesmo como amador... Tem seus recordes. Eu tentei conseguir registrar até um recorde internacional, com diplominha internacional, da Federação Aeronáutica Internacional. Modesto, né? Mas aí eu tenho uma pergunta... muito legal. Mas eu tenho uma envolve pergunta o risco, que é o seguinte, envolve tudo, né? Voar de asa delta... Eu tenho um grande amigo que você conhece, que é o Rui, né? Rui Marra. Sim. E eu lembro do primeiro voo livre dele que ele fez, e ele vivia me convidando, porque eu era magrinho, leve, vamos voar. Eu falei, tá louco, jamais eu me jogaria lá da Pedra da Gávea, da Pedra Bonita, né? E me leve, né? E até hoje ele não conseguiu me convencer a fazer isso, tá? Então envolve risco, mas envolve planejamento, envolve treino, envolve uma série de questões que tem a ver com empreender. E aí eu queria que você fizesse, né, um paralelo entre essa tua jornada no voo livre e conseguir, inclusive, esses feitos, né? Essas realizações, com a jornada empreendedora numa empresa, né? O que tem de comum? Fala um pouquinho aí para gente. Muito paralelo, né? Como você já falou, risco e mais risco controlado. Então, você faz planejamento para ter risco controlado. Plano B, vou dar um exemplo de pouso, né? Você está alto e se a gente não tem motor e a ideia é decolar, por exemplo, e pousar onde der. Ou seja, onde der que eu digo, eu não tenho... Não é aquele voo tradicional. Não vou pousar no aeroporto, né? Decolar e pousar na praia, ou decolar e pousar naquele lugar. Não, a gente faz voo sabendo que eu vou decolar e pouso ali se eu não conseguir nada melhor. Mas a gente decola, ganha altura, mesmo sem motor, fica muito mais alto, e vai para a próxima nuvem, ou para o próximo... anda ali 10 quilômetros e tenta ganhar altura de novo, usando essas correntes de ar ascendente, junto ali com os urubus, com os aviões. Tipo urubu, eu ia falar isso. E vai, junto com os urubus, voando. Eles são uma referência. Eles são uma referência de que eles voam sem equipamento, eles têm o próprio equipamento no organismo deles que sabe dizer se ele está subindo, se ele está numa corrente de ar que está subindo ou não. E aí, quando ele sente que está subindo, ele fica rodando dentro daquele cilindro invisível, que é a térmica que está subindo. Por isso que ele fica rodando ali. E você entra entra e segue. Tem uma carniça segue lá embaixo. É porque ali tem uma térmica, ele está rodando ali para ficar dentro desse cilindro invisível que vai até a nuvem. E aí ele ganha altura, dali ele vai para outra nuvem, perdendo altura, chega lá, ganha de novo e assim vai. E nessa a gente voa. Eu já voei mais de 7 horas. 7 horas? Ou seja, eu decolei de manhã e posei no final do dia, cruzei o Ceará inteiro e posei no Piauí. Depois de 7 horas. 7 horas e 8 minutos, precisamente. 7 horas? Isso. Só tomando uma aguinha, comendo uma barra de cereal, tomando Dorflex, né? Ou seja, para aguentar a dor ali e pendurado, usando essas correntes. Foi intencional dessa vez? Intencional. Então você estava preparado. Você tinha, tipo assim, a tua meta, onde é que você queria chegar? Eu queria ir além. E tive que abortar o voo antes, porque além não tinha pouso. Aí entra a questão do plano B. Do plano A, B e C. Quando eu estou voando, estou alto e quero ir naquela direção, eu olho naquele sentido e procuro uma opção de pouso. Aí eu vejo um arado, vejo um terreno grande, eu acho que ali dá para pousar. Só que eu não posso confiar. Quando eu chegar perto ali, pode ter um fio, pode ter buracos ou estacas. Acontece muito aqui em Portugal isso, você tem aquelas estacas das vinhas, né? De cima você não percebe. Quando você chega perto, você vê que é um paliteiro. Se eu pôr ali, eu vou tomar uma estaca no peito. Então você olha e, tem aquele, mas eu tenho o plano B e o C. Sim. Então eu vou para um lugar tendo o plano A, o B e o C. Chegou em cima, o A está muito ruim, eu vou para o B, está ruim de novo, eu vou para o C. Eu nunca vou me jogar num lugar tendo uma única opção que eu não conheça. Então, isso é um dos exemplos de minimizar o risco
você tendo planos alternativos, Mas veja permitindo bem, desvios. empresarialmente, você falou o seguinte, olha, se você tem 1, 2, 3 ideias, foca numa. Né? O que seria o plano A, B e C se você está focando num objetivo específico, você não está com 2, 3 objetivos diferentes? Por exemplo, eu vou começar a vender o produto. Sim. O nosso começo foi assim. Eu vou começar a vender meu produto dizendo que ele é um software como serviço. Ele vai me pagar mensalidade e está tudo certo. Tá. E o cliente tinha uma resistência. Eu vinha com o plano B. Olha, se quiser, eu consigo instalar meu produto dentro da sua estrutura. Já que você comprou a estrutura e quer amortizá-la ao longo do tempo, eu te dou um desconto. Você vai pagar mensal menos, porque vai usar a sua estrutura. E colocava e não perdia aquela venda. Então, isso era uma alternativa. Né? Então, pode ser um produto só, mas você vai ter testes. Essa é outra cultura que a gente tem muito forte na área de software e que eu recomendo que tenho para a vida. Teste as coisas. Né? Então, se você... Aqui, quando eu me mudei, como é que eu testo o lugar onde eu vou morar? Aluga um imóvel ali perto, caminha a pé naquela região. Liga para os amigos, né? Liga para os amigos, visita um amigo, pergunta qual o problema que ele passou para comprar um carro, para achar um imóvel. Você quer dizer é que você tem um projeto teu, né? Então, sempre faz um piloto. Testa esse piloto para saber se ele é bem aceito ou não. E depois do piloto, você vai e avança. Sim, a gente chama isso no desenvolvimento de software. Uma das metodologias, a gente usa lá uma metodologia que divide esses ciclos de entrega em 15 dias. Então, em 15 dias, eu entrego alguma coisa e jogo para o mercado me dizer o que achou. Se deu certo, não deu, não gostaram, eu volto atrás. E isso no voo livre é muito comum. Você, às vezes, vai naquela direção e vê que não ficou bom. Ficou bom. Volta. Legal, né? E eu tenho que ter, igual na aviação também, a aviação ele sai com combustível para não pousar naquele aeroporto de destino, para ele conseguir além. voltar para a origem, ou então vai pousar um outro aeroporto a 800 km de distância. Sim. Porque você pode chegar lá em cima, ter uma tempestade ou ter um incêndio na pista e você não vai poder pousar. Então, faça coisas desse tipo também, né? De ter alternativas, testar cenários, testa e deixa o próprio cliente ou o resultado daquilo voltar. Se você quer fazer um teste, por exemplo, de menos impacto, que você não vai jogar todas as suas fichas em um teste, faça um teste com amostra. Isso é muito comum, né? Tem até o conceito de canary release, ou seja, você fazer uma entrega de uma versão de software, de uma funcionalidade de software, usando um conceito dos canários que eram usados nas minas de carvão. Eles elevavam um canário na gaiolinha, porque o canário morria antes se tivesse um problema de oxigênio, de baixa de oxigênio ou de CO2, gases poluentes de gases. dentro da mina. E o canário morreu, os mineiros corriam dali. Então, você testa com alguma amostra, com 5%, 10% dos seus clientes e vê o que eles acham. Se for bem aceito, começa a jogar isso para metade e vai jogando isso para os outros clientes, essa funcionalidade. Beleza. Eric, antes de eu te fazer aqui uma pergunta agora, eu queria fazer uma pausazinha aqui para um marketing do Studio Connection, ok? Opa. Então, pessoal, vocês que estão aqui vendo o nosso Portugal Connection, né? Sabe que vocês estão dentro do Studio Connection. E aqui você tem profissionais de várias áreas, né? É multidisciplinar. A gente tem de engenheiro mecânico, químico, pessoal que trabalha com meio ambiente. Minha vida foi toda na área de meio ambiente o tempo todo, né? Tratamento de efluentes, tratamento de água, controle de qualidade. Temos médico, fisioterapeuta, psicólogo. Agora a gente tem até professor de asa delta, né, cara, aqui com a gente. Então, você tem conteúdo, e-learning ou qualquer coisa, traz aqui pra gente, que você vai gostar muito da nossa equipe e a gente vai ajudar o teu projeto, com certeza. Obrigado. Bom, voltando aqui, Eric, eu tinha uma pergunta para você, que é o seguinte. O que você vê de desafio, de coisas boas, de oportunidades e de riscos para alguém que chega ou que já está aqui pensando, matutando, eu quero fazer alguma coisa, dentro dessas dicas que você deu, que o cara pode fazer alguma coisa aqui. É importante, talvez, ter uma consultoria? Alguém que entenda disso? Aqui em Portugal, né? Aqui em Portugal, eu digo aqui em Portugal, né? O cara veio do Brasil ou está lá no Brasil ainda e vai começar a fazer o quê? O planejamento. Ah, eu quero ir para lá. Pô, então, eu tenho 1 ano, 2 anos de planejamento e tal. Como é que você vê uma dica dessa para a pessoa que está nos assistindo, né? E que está pensando e está encucado com isso, né? Como é que você acha que ele deve agir? Fazer o dever de casa, pesquisar bastante, planejar bastante e nessa jornada de pesquisar, planejar, testar
existem, sim, empresas, eu acho que o próprio Marcos é um que oferece essa ajuda. Por exemplo, recentemente eu fiquei nessa, como é que é o sistema contábil, tributário de Portugal, né? Ele me deu orientações, hoje eu estou usando até um serviço que foi indicação do próprio Marcos, porque existe a capacidade da gente de pesquisar, mas eu também avalio meu tempo. Quanto é o meu tempo versus chegar em alguém que já passou por aquela trajetória e pagar para ter uma informação um pouco mais rápida, eu aprender um pouco mais rápido aquilo. Então, isso é de cada um. Cada um vai dosar o que vai contratar ou o que vai fazer pesquisa própria, né? Mas não deixe de pesquisar ou de usar o conhecimento dos outros para você diminuir o seu risco. Isso é fato, tem que ser feito. Legal. E, Eric, mas existe assim um tempo para planejar? Por exemplo, você falou 2 anos. Eu também levei uns 2, 3 anos me preparando para poder fazer a mudança propriamente dito, né? Quanto tempo você acredita que poderia um empreendedor que quer vir para Portugal, né, se preparar? 1 semana é suficiente? Ou precisa ser os 3 anos? O que você acha? Eu fiz uma coisa meio doida. Eu tinha vindo em 2019 a passeio, por acaso eu passei aqui, na verdade eu estava num campeonato na Itália, campeonato de asa delta na Itália, e lá começou a chover, e eu peguei um voo para cá, porque meu cunhado morava aqui na época, e passei 4 dias rodando aqui nessa região a onde eu minha me história mudei. é muito parecida. Eu também estava na Itália, em Roma, e resolvi parar com minha esposa aqui, e foi aí que aconteceu. E ficou, né, em 2019, aquele lugar, aquele cantinho ali que eu visitei. Visitei vários lugares, né, tradicionais aqui de Portugal, mas aquele cantinho e tal, gostei muito daquilo. Tá bom, aquilo ficou meio adormecido. Então, quando o projeto, né, 3 anos depois, a gente, agora eu quero ir embora, começou a amadurecer, a gente ponderou as opções, né, ir para os Estados Unidos, ir para Portugal, aí meu cunhado já estava na Espanha nessa ocasião. E que opções nós temos? Aí começou a olhar isso tudo. Colocamos na balança, lembrei desse cantinho aqui, botei, então tem essa opção, aquela, e coloquei na balança e fiz o meu... comecei a fechar, né? No design também tem uma coisa interessante, no design de software, no design de produtos, né? Você abre as possibilidades. E depois fecha. Aí depois você, faz mais sentido isso, né? Aí então você começa a fechar e fecha em uma delas. Aí depois que fechou em uma delas, você abre de novo. Em quê? Mas em que bairro? Em que escola eu vou colocar a criança? E que carro eu vou comprar? Aí você abre aqui, muita opção. Fechou. Então, carro eu estou fechando nesse tipo, bairro eu estou fechando nesse. Aí abre de novo. E aí você vai, em cada tópico, você vai abrindo, como se fosse um brainstorming, depois vai consolidando esses fechamentos consolidando o pensamento. Respondendo a tua pergunta, 1 semana? Achei impossível. O que seria o melhor, né? Seria melhor vir com uma cabeça de olhar de morador e não olhar de turista. Passar um tempo aqui? Passa um tempo aqui, pega umas férias longas da criançada, vem aí mais de uma estação do ano, vai sentir o que é quando é frio e chuvoso, vai sentir o que é verão, que é maravilhoso, um erro que eu cometi muito. Eu vim várias vezes à Europa antes. E não, por causa daquele negócio de férias maiores no Brasil, são as de dezembro, janeiro, eu vinha sempre no frio. O verão na Europa é maravilhoso. É muito melhor, muito melhor do que vários verões do Brasil. E eu não tinha essa noção. Só fui ter depois que eu morei e vim no risco. Ainda bem, pelo menos a expectativa veio lá embaixo. Né? E se mostrou uma coisa muito positiva. Isso é sempre bom, né? Isso a expectativa é muito bom, é importantíssimo. Né? Sim. Mas venha em estações diferentes, fique em locais, né? Um Airbnb próximo de onde você acha que quer morar. Não gostou? Até mude de lugar durante a sua viagem. Experimenta aqui, experimenta ali. Vivencie ao máximo aquilo. Ande a pé. Procure problema, né? Tente passar pelos problemas. Sai num dia de chuva, sabe? Essas coisas, né? Tente fazer alguma coisa, às vezes comprar um item, um carro, fazer um seguro, você vai ver que já, Mas já vai aprender muita gente coisa. fica preocupada muito com a sua parte financeira, né? Que chega e fala assim, vem pra cá, tudo bem. Ali você, tá frio, tá sol, tá chovendo, não tá no inverno, tá na primavera, tá legal. Agora, e o problema tipo financeiro que aquela pessoa às vezes, né, que tá vindo aqui pensando assim, trabalho, emprego, começar como funcionário para depois empreender, porque você sabe que o brasileiro tem muita ideia de empreendedor, né? O Brasil tem alguns amigos meus que chegam e falam assim, olha, eu quero ir para aí, quero montar uma quitanda. Aí eu falei, mas aonde? Qualquer lugar. Eu falei, não pode ser em qualquer lugar, tá? Então, né? Mas ele quer montar uma quitanda. Ele falou, não, porque eu tenho dinheiro aqui, eu vou pegar esse meu dinheirinho e vou montar uma quitanda. Entendeu? Então, eu já vejo assim um erro de planejamento num cara pensar uma coisa assim, né? Ou então eu quero montar um café.
Sabe? É porque eu ouvi falar que todo mundo em Portugal monta café. Entendeu? Esse assunto é muito amplo, né? Primeiro eu vou dividir em 2 tipos de público, tá? Assim, eu tenho a noção que eu sou um privilegiado comparado com a maior parte da população. Eu vim porque eu posso, eu vim com recursos próprios, meu negócio continua funcionando no Brasil, eu não dependo ainda de conseguir um trabalho aqui em Portugal, eu vivo com o resultado do meu trabalho do Brasil. É diferente, muito diferente das pessoas que estão vindo para mudar de vida e na expectativa de imediatamente chegar aqui, conseguir um emprego, começar a sustentar e criar seus filhos aqui. É totalmente diferente. Para essas pessoas, venham com uma reserva, vê qual é o teu custo de vida que você vai ter para alugar ali um apartamento, que comporte bem a tua família, ou então vem primeiro vem o marido, vai vir depois o resto da família, ou então vem a esposa, assim... Planeje-se bem e tenha uma reserva de pelo menos uns 9 vezes seu custo de vida. É altíssimo a necessidade de ter uma reserva para cruzar um deserto ali. Eu colocaria uns 9 meses de custo de vida. Isso aí, vamos chamar assim, é aquilo que a gente está falando, é o piloto de um projeto. Então, vamos fazer um piloto de 9 meses e eu tenho que ter o arcabouço para poder aguentar esse piloto de 9 meses. Inclusive para voltar. Sim. Porque se não der certo, tem que ter dinheiro você pra voltar. pagou, você ficou ali 5, 6 meses tem o deadline, né? Não deu certo, pega aquele último final, quero aquela reserva, compra sua passagem de volta e volta. Sem vergonha, vai ter aprendido alguma coisa. Isso. Muita coisa, mas é necessário, senão daqui a pouco está como algumas famílias que vieram à procura de um sonho, mas estão morando em barracas, ou então estão morando num quarto compartilhado com várias outras pessoas. Não deu certo, mas continua, gasta o dinheiro, dá volta, não tem como voltar e vai fazer o quê? Mais por baixo ainda, porque, olha, reservaram alguma coisa, conseguiram juntar algum dinheiro no Brasil. Sim. Vieram voltar para lá sem nada. Sim. E alguns nem conseguem voltar. Então, o planejamento para o seu plano A e o B, inclusive, pode ser voltar. O B, o C, é voltar. Mas... É difícil, mas não é fácil emocionalmente, não é fácil financeiramente. A gente é uma exceção, eu sei disso. São os 2 tipos de público que tem vindo para Portugal, né? Você tem um público que vem para trabalhar e tem um público que não precisa de Portugal rapidamente fornecer renda a ele porque já tem essa renda. Sim, você fala assim, eu tenho 2 anos aqui de folga tranquilo, 3 anos, 4 anos para poder pensar, né? Exato. Ô, Eric, depois de 1 ano e meio já vivendo aqui em Portugal, como você falou ainda, né, com a tranquilidade de ter lá suas receitas vindas do Brasil, né, você já conseguiu enxergar alguma possibilidade da Soluto vir para Portugal ou para a Europa? Ou isso ainda não faz parte aí do olhar mais atento de oportunidades? Portugal tem uma coisa curiosa. Ela é um mercado muito pequeno. No meu segmento também é muito pequeno. Franquias? Franquias é um mercado pequeno para as franquias. O mercado europeu é bem maior, mas Portugal está dentro da Europa, mas ela é muito fraca em relação às franquias. Você vai pegar Espanha e França, tem muito mais franquias, e aí sim tem um mercado. Mas isso não é uma vantagem também? É uma coisa ruim, mas também não é uma vantagem? Mas quando eu falo de software, aí eu preciso estar com o meu produto, então, multilingüe para atender espanhol, francês, alemão, outras línguas. Né? Atender outros fusos horários, atender outros... a moeda, ok, é uma só, né? O euro, vai ter que estar atendendo o euro, não só real. Então, tem as adaptações de produto necessárias, mas o mais caro disso tudo é você montar a distribuição. Equipe, a distribuição, você montar escritórios, ou conseguir vender realmente para um francês e um espanhol, sendo um brasileiro, ou então estando em Portugal, você vai ter que começar a gastar para viajar, visitar e mostrar que você consegue aquele produto que já está adaptado, atender e resolver o problema dele. Né? E aí entra em questões tributárias. Se o teu produto resolve coisas tributárias, você tem que estar adequado à legislação daquele país. Sim. E aí tem várias homologações de software, coisas que são necessárias. Igual você querer fazer um software para o sistema bancário. O sistema bancário vai dizer, você tem que atender todas as premissas aqui, senão você não pode fornecer para o sistema bancário. Tem várias regulamentações dos bancos centrais. Aquilo que você tem lá no Brasil funcionando do teu jeito, da tua forma e com bastante sucesso, não necessariamente é um copy-paste Não necessariamente. para a Europa. Exato. Né? Há muito investimento ainda a ser feito. No meu negócio, o que é mais provável? Aí fica só uma possibilidade, que essa eu estou em fase de colocar em prática, Portugal, apesar de um mercado pequeno, tem umas vantagens para empresas de tecnologia que coloquem um escritório aqui para, em termos de tributação, para vender para fora da Europa. Fora da Europa.
Então, e o Marcos tem também esse tipo de conhecimento, e tem os consultores especialistas nesse tipo de coisa, são fomentos, não, nem assim porque é um dinheiro fácil, não é porque é dinheiro fácil, é você ter uma empresa aqui e vai vender vantagens, né? para fora da Europa, por exemplo, cobrar um cliente do México, então do Chile, até mesmo ir fora do Brasil, porque no Brasil fica meio estranho, né? Eu sou do Brasil, querer cobrar por aqui um cliente do Brasil. Mas cobrar fora do Brasil e fora da Europa, se eu chegar nessa necessidade, faz sentido ter a empresa emitindo as faturas por Portugal. Porque há incentivos, né? Há incentivos do governo para exportar serviço. Mas tem que ser para fora da comunidade europeia. Exato. Né? Então, mas aí são detalhes muito do meu mercado. Sim. Agora nós vamos fazer aqui mais uma pausazinha para a gente falar do nosso sponsor, né? Vamos falar do Sushi Rão. Sushi Rão, eu peço para vocês, entra no Grupo Rão, para vocês conhecerem o Grupo Rão, né? O Henrique Lemos, que é dono do Grupo Rão, ele faz parte aqui da nossa sociedade, ele é do Studio Connection, e o Grupo Rão faz um projeto aqui conosco, né? Se você vier trazer o teu produto para a gente, o teu marketing, o teu conteúdo, o teu e-learning, você tem direito a 50% de desconto em qualquer coisa que você pedir do Grupo Rão, tá? Então você vem, vai gravar, vai trazer teu produto e ainda vai fazer uma festa, né? Beto, traz aqui um produto do Grupo Rão pra gente. Rapaziada, a barca. Opa! Bacana, essa aqui é a ponte. É a ponte. Essa é a ponte. Essa é a ponte. Portugal Connection, ela conecta. Exatamente. Tá conectando. Esse network aí Olha. de todo mundo envolvido no Portugal Connection. Exato, legal. Legal. Fala. Bom, agora falta a gente fechar aqui esse podcast com o Eric. Tá na tua mão. Exatamente. Com duas coisas, Eric. A primeira é assim, se você puder dar um recado com uma frase que marcou a sua vida, uma frase que você acha importante, que tem a ver com essa jornada empreendedora, qual frase você escolheria? E após a frase, pode se despedir e falar como é que foi essa experiência aqui. Começa pela frase. A frase eu vou meio que usar a que eu ouvi do Lenine naquela ocasião. Eu acho que o erro é a janela para um acerto. O erro tem que ser visto como um aprendizado e não como uma derrota que vai te desmotivar a seguir em frente. Muito bacana. É legal. realmente uma frase que eu posso pegar também? Posso usar? Claro. Legal. Tá ótimo. Pergunta para ele. Eu não pedi autorização, mas estou citando a fonte, tá né? certo. Não, é que nós sempre temos o hábito, pelo menos eu tenho esse hábito nos cursos e treinamentos que eu faço, quando eu ouço uma frase ou uma expressão dita por alguém, de pede licença, ou a experiência, né? pedir licença, né? Olha, posso usar? Porque aí eu vou usar nas salas de aula e tal. E aí eu vou falar, ó, foi o Eric que ouviu do Leline. Tá bom. E o que você achou aí do nosso Da bate-papo? experiência. É muito grato, porque além de um podcast, eu acho que a ideia do projeto de ser também uma grande conexão de pessoas, claro, a maioria que está aqui ou que está pensando em vir para Portugal, ela tem sido um fato, ou seja, eu tenho realmente conectado com mais pessoas a partir do momento que essa conversa, a convite do Marcos começou, e aí eu conheci o Jorge, e o Beto, e a Beta, e aí vai, né, chamando, são outras pessoas, É o network, e vai né? ampliando o teu leque de experiências, evita que você erre em algumas situações e cometa só outros erros, mas não os erros que você já viu que estão ali, que você vai cair naquilo né, pela história dos demais. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder colaborar de alguma forma aí com quem pensa em vir ou com quem já está e pensa em empreender ou quer melhorar um pouco como está fazendo esse empreendedorismo. Eric, muito obrigado, né, Jorge? Foi sensacional. Muito agradecido, foi muito legal. E semana que vem nós temos o Robson, do Grupo Sushi Rão, nós temos o dono do Grupo Sushi Rão, do Grupo Rão, o Henrique, que vai estar aqui, né? Então nós vamos fazer mais uma rodada aqui de conversa sobre empreendedor. Tá? Então espero vocês para que vocês continuem a acompanhar o nosso canal. Abraço, muito obrigado. Abraço. Tchau.